Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta e nesse vídeo vamos abordar um mapa de instalações prediais. Pessoal, um mapa bem grande, bem extenso. A resolução total desse mapa está girando em torno de 24, 23 páginas. É enorme. Então, muita atenção, façam com calma, são muitos detalhes, pessoal. E certamente vocês vão conseguir alcançar o objetivo, desde que sigam passo a passo com calma, tranquilidade e revisem tudo, porque são muitos cálculos. E atenção, hein? Muito mapa errado circulando aí na internet. Gente vendendo por 70, 60, 50 reais. Atenção, pessoal, 24 páginas de cálculo. Vou repetir, tá? 24. Será que um engenheiro formado, professor de verdade, vai fazer um trabalho acadêmico de engenharia civil de 24 páginas por 50 reais? 60? Pô, pelo amor de Deus, né? Enfim, então, o pior cego é o que não quer ver e o barato sempre sai caro. Esse módulo tem prova, e a prova dessa matéria eu te garanto que não é simples. Então, agora é com você. Mas se você quer passar, não quer ter nenhuma dor de cabeça do tipo, vem comigo. Meu WhatsApp tá aqui, ó. Na descrição desse vídeo, vai ser um prazer enorme ajudá-los, tá bom? Pessoal, etapa 1 do nosso mapa, vamos lá. Tô ajudando não só nesse, tá? Também de hidráulica, nas atividades, nos mapas, nas provas. E é evidente que a prova ajuda na prova, né? É a prioridade de quem faz os mapas comigo. Óbvio, sempre foi e a partir de agora vai ser mais forte do que nunca isso. Então já sabe, me contata no WhatsApp que será um prazer ajudá-los. Pessoal, em relação ao nosso mapa, etapa 1, a gente tem que fazer o dimensionamento. Tem dois métodos, né, de dimensionamento. Tem um dimensionamento de consumo máximo possível e também tem um de consumo mais provável. Por quê, pessoal? Porque tem duas situações. Tem a situação, quando a gente fala de edificações residenciais, consumo mais provável. Porém, o mais provável não necessariamente é o máximo. O que é o máximo? Todos os pontos de alimentação de água, ou seja, todos os ramais alimentam algum ponto, certo? Pois é, todos aqueles pontos abertos de forma simultaneamente. O que é isso? Ou seja, é a pia do banheiro, todos os lavatórios de todos os banheiros, mais todos os chuveiros da casa, mais todos os pontos de torneira, seja da cozinha, área de serviço, do jardim, todos, também as bacias sanitárias, né? Todos sendo abertos, acionados no mesmo tempo. Esse é o máximo possível. Então é muito improvável, muito raro, muito complicado e difícil de acontecer que todos esses pontos sejam ativados de forma simultânea. Então, por isso, quando a gente fala de edificações residenciais, a gente vai pelo método mais provável, ok? Bom, então vamos fazer esse dimensionamento. Aqui tem dois, tá? Ele fala para a letra A fazer pela tabela 1. Tem aqui toda a nossa tabela de estimativa de consumo, então a gente vai fazer por essa e depois a gente vai para a letra B. Bom, se eu abrir aqui, ele fala aqui, ó, no nosso caderninho, ele fala para a gente fazer esse projeto, né, de instalações prediais de água fria que vai ocorrer lá na cidade de Maringá. E aí, após analisar o projeto, a gente viu esses dados aqui. Olha lá, que interessante esses dados, pessoal. A gente verifica aqui, é um prédio que tem térreo mais 10 pavimentos. Ok, então a gente tem 10 pavimentos. Não possui apartamento no térreo. Ok. E além disso, cada pavimento possui um total de 5 apartamentos, sendo cada apartamento abrigando 2 dormitórios e cada dormitório tem 2 pessoas. Ok. A área de cada apartamento é 80 metros quadrados. Considerar armazenamento, aí vem, ó, reserva técnica, 48 horas, e tem a reserva técnica de incêndio também, que é 20% do armazenamento global, ok, e considerar PVC saudável. Então, ó, a gente tem que fazer a estimativa, né, dos nossos reservatórios através dessa tabela inicialmente. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa calcular o nosso consumo, né, por apartamento. Então, ó, qual é o consumo? Vou fazer aqui, ó. Consumo de uma unidade. Consumo de um apartamento. Então, quanto que um apartamento consome? Ora, pessoal, aí é simples, né? A gente tem que verificar. Vamos lá. Eu tenho... Vamos lá. Consumo de um apartamento. Ora, esse consumo vai ser
o consumo de um apartamento vai ser igual a... Vai ser a quantidade que uma pessoa consome vezes a quantidade de pessoas que tem no apartamento. Então, é o consumo per capita vezes o número de pessoas. Então, ó, isso aqui vai ser o consumo. Vou escrever porque é mais fácil, né? Consumo per capita, ou seja, por pessoa, vezes quantidade de pessoas. Tranquilo, né? Não tem segredo. Então, esse consumo aqui de um apartamento, ora, se eu colo ele aqui, vai ser quanto? Aqui tem um consumo per capita, tá? Consumo per capita, quando é apartamento, a gente verifica que é 200 litros por pessoa. Então, o consumo per capita é 200 litros por pessoa, beleza? Ok. E qual a quantidade de pessoas? Aí tem que ir lá no enunciado. Eu sei que um apartamento, ele fala... Cada apartamento tem 2 dormitórios. Só que para cada dormitório eu tenho 2 pessoas. Então vai ser 2 dormitórios vezes 2 pessoas. Então vai ser 2 vezes 2 pessoas. Ou seja, 4 pessoas, né? Então se eu faço essa conta, a gente conclui que o consumo por apartamento é 200 vezes 4. Isso daqui vai dar quanto? 800 litros por dia, né? Beleza. Ok, aqui é dia, né? Tem dia aqui também. Ok, então esse aqui, pessoal, é o consumo de um apartamento. Então significa que um apartamento vai consumir um total de 800 litros d'água por dia. Ok, e qual o total de consumo, então, da minha edificação? Ou seja, sendo assim, qual é o consumo do prédio? Consumo diário do prédio por dia. Ora, é fácil, né? Se eu tenho o consumo de um apartamento, então o consumo total do meu prédio vai ser... Então, consumo total diário é igual a o consumo de um apartamento, evidentemente. Caramba, deixa eu copiar aqui. Ora, vai ser então... consumo de um apartamento vezes a quantidade de apartamentos que eu tenho. Beleza? Ótimo. Ok. Então, qual vai ser esse consumo total? Agora ficou fácil, hein? Então, vai ser 800 litros por dia. Por apartamento, né? Isso aqui é o consumo de um apartamento, ok? Vezes o que? Vezes a quantidade de apartamentos. Quantos apartamentos eu tenho? Aí, muita atenção. Cada pavimento tem 5, só que eu tenho um total de 10. Então vai ser 5 vezes 10. 5 vezes 10 representa então o meu total de apartamentos. Ótimo. Então esse consumo total, agora ficou fácil, hein? Façam a conta aí. 5 vezes 10, 50. Quanto que é 50 vezes 800? Ora, fiz aqui, minha conta deu 40 mil litros por dia. Excelente. Encontramos então o consumo total da minha edificação, do meu prédio, tá? Então significa que nesse prédio há um consumo diário de 40 mil litros d'água. Beleza? Por dia. Ok. Sendo assim, pessoal, a gente tem que determinar agora, começar a esboçar o volume, né? Ok. Só que aí o volume que a gente tem que ter armazenado d'água, ele fala que a gente tem que deixar uma reserva de dimensionar para armazenamento para 48 horas. O que é isso? Esse é meu consumo diário, certo? Beleza. Então, qual é o volume total sem reserva de incêndio? Então, o volume... Acho que eu já posso fazer direto, né? E de toda forma vai precisar da reserva de incêndio.
Então, qual o volume? Já considerando volume, vamos colocar 100. 100 reserva técnica de incêndio. Depois a gente calcula com reserva técnica de incêndio. Incêndio, beleza. Vamos lá. Sem a reserva técnica, pessoal, vai ser de quanto, hein, esse volume? Ora, fácil, né? Então, ó, volume sem reserva. Sem reserva de incêndio. Quanto que vai ser o volume sem a reserva de incêndio? É simples, vai ser para 48 horas. Aqui eu tenho só para um dia, só para 24. Então vai ser 2 vezes 40 mil. Logo, isso daqui é igual a 80 mil litros. Então, isso daqui é o meu volume sem a reserva técnica. Só que ele fala que, obrigatoriamente, nesse caso, a gente tem que considerar a reserva técnica de incêndio. Volume com reserva técnica de incêndio. Ok, então a gente vai fazer agora. Reserva técnica de incêndio. Ok, vamos fazer isso agora. Então agora o volume com a reserva técnica de incêndio, aí muda um pouco, né? Por quê? Porque aí o volume com reserva, então que é o volume total, né? Volume total, o volume final, tanto faz. Ele fala que a reserva técnica tem que ser quantos por cento? Tem que ser 20% do armazenamento. Ok, então vou pegar o volume que eu tenho sem reserva, que é 80 mil, e vou adicionar 20% desses 80 mil. Ou seja, vai ser 80 mil, que é o que eu tinha, mais 20% de 80 mil, mais 0,2, que é 20% de 80 mil. Entendeu? Então, significa que, a partir disso, a gente conclui que o volume total é 80 mil, 0,2 vezes 80 mil dá 16. Então, 16 mais 80 dá 96 mil litros. Ok. Então, esse é o volume com a reserva técnica de incêndio. Perfeito. Beleza. Show? E agora, para finalizar, a gente tem que distribuir esse volume aqui, ó, em reservatório superior e inferior. Ok. Então, ó, a gente é só substituir. Logo, vou até colocar de lilás, ó. Reservatório, qual vai ser o volume? Reservatório superior, qual vai ser o volume presente lá no reservatório superior? Ora, essa é fácil, hein? Venho aqui no reservatório superior, ele fala, pessoal, que a gente vai ter 40% no reservatório superior. Então é 40% no superior. Ok. Então vou pegar aqui o volume no reservatório superior vai ser 40% do volume total. Então é 0,4 vezes 96 mil. Volume do reservatório superior, portanto, é 0,4 vezes 96, 38.400. Então isso aqui é 38.400 litros. Ótimo, excelente. E a gente faz o mesmo para o reservatório inferior, beleza? E é assim, pessoal, que a gente faz em projeto de dimensionamento de reservatórios residenciais. Então, para o reservatório inferior, ele avisou para a gente que no caso do inferior é 60% do total. Então, isso daqui vai ficar como? Então, o volume do reservatório inferior vai ser igual a 60% do total. Então, o volume do reservatório inferior, fazendo essa conta, deu 57.600. 57.600 litros. Pronto. Olha aí que maravilha. Tá aí. Então, esse daqui é o nosso volume do reservatório inferior. Prontinho. E assim a gente conclui a nossa etapa 1. Beleza? Pegou a ideia? Foi?
Bom, pessoal, vou ficando por aqui então para não ficar muito extenso. Expliquei para vocês, passo a passo, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, meu número tá aqui embaixo. E mais uma vez, pessoal, contem comigo nos mapas de todas as matérias, nessa hidráulica. Hidráulica é bem complicado porque tem questão laboratório virtual, também estruturas de concreto, aço, enfim, todas as matérias eu estou ajudando nas atividades, nos mapas, na prova. E muita atenção, pessoal, cuidado aí, ó, tente fazer, porque é seu futuro que está em jogo, é sua aprendizagem. E se precisar de ajuda, me contate, não caia nessa selada, nessa furada de assessoria acadêmica. Repara, pessoal, é o futuro acadêmico de vocês, a aprovação de vocês está em jogo. Faz sentido confiar, colocar na mão, depositar toda a confiança do futuro acadêmico de vocês a alguém que vocês sequer conhecem, algum desconhecido que sequer mostra, provou que é professor, porque aqui vocês sabem que eu sou professor, estou aqui há anos no canal, centenas de vídeos aí ensinando. Então, por favor, pessoal, é o óbvio, sempre lembrem-se. É o futuro acadêmico de vocês que está em jogo e o barato sempre sai caro. Beleza? Vou ficando por aqui então. Fiquem com Deus. Forte abraço. Contem comigo. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.